Olá, estudantes! Nesta aula de fundações, vamos estudar as características das fundações rasas e das fundações profundas. Uma coisa que é importante para entendermos é que quando fazemos o projeto de um determinado tipo de edifício ou de qualquer tipo de edificação, nós precisamos, de forma geral, primeira coisa, entendermos quais são as cargas que estão associadas a esta edificação. Então é uma coisa bastante importante entendermos as cargas. Aqui nós estamos na frente de uma obra em construção, de uma edificação em construção, e o engenheiro, então, quando direcionou o projeto desta obra, a primeira coisa que ele entendeu foi quais são as cargas que estão associadas a essa edificação. Após essa compreensão a respeito das cargas, nós temos efetivamente que entender quais são as características deste terreno. Então, o engenheiro também, que projetou este edifício, automaticamente entendeu as cargas e também direcionou um processo de sondagem neste terreno para entender as características técnicas que nós temos neste terreno. Este terreno ele apresenta aproximadamente 1.200 metros quadrados, então foram feitos aqui aproximadamente entre 6 e 8 furos de sondagem para determinar as durezas e as características específicas deste terreno. Depois de eu ter as cargas da edificação e também entender quais são as características deste terreno, eu tenho especificamente a definição de qual foi a melhor estratégia de fundação. Aqui, para esta obra especificamente, foi adotada uma fundação do tipo profunda, estacas de hélice contínua. Por que foi adotada essa estratégia? Especificamente porque nós temos uma edificação aqui na lateral, um prédio, e se eu fizesse uma estaca por cravamento, ia gerar uma vibração na edificação lateral, podendo provocar, obviamente, trincas e outros tipos de problemas na edificação lateral. Quando nós falamos especificamente, então, das fundações, uma das coisas importantes a serem determinadas também é pensarmos especificamente na topografia da área. Aqui também foi feito um levantamento topográfico, onde foram levantados dados a respeito de perfil de terreno, dados de metragem e de localização, exatamente para que a gente pudesse fazer uma locação de obra cada vez mais adequada e mais direcionada. Além disso, foram levantados dados a respeito da geomorfologia, a respeito dos detalhes técnicos geomorfológicos, para ver efetivamente se aqui no terreno nós não teríamos problemas de erosão e algumas evoluções que fossem preocupantes em termos de morfologia do terreno. Além disso, foi feito, como o prof já falou para vocês, a investigação do subsolo, aonde foram feitas efetivamente levantamentos a respeito do perfil geotécnico do terreno, durezas e especificamente uma avaliação técnica para ver se o perfil do terreno não tinha variações, não apresentava variações ao longo de toda a superfície da área de projeção da edificação de forma geral. Informações importantes também para a definição deste tipo de fundação, que são informações importantes. Entender, por exemplo, o tipo de uso da edificação. Aqui vai ser uma edificação para uso residencial, para uso familiar, entender bem qual que é o sistema estrutural que vai ser utilizado e os níveis associados de carregamento. Obviamente que, como eu falei para vocês, aqui vamos ter um prédio de 8 andares, cada um desses pavimentos gera um nível de carga e todas estas cargas serão descarregadas, obviamente, nestas sapatas e também nas estacas de hélice contínua que estão sendo construídas e direcionadas aí nesta obra. Além disso, é importante, como o prof falou para vocês, aqui do lado nós temos uma edificação, temos um prédio vizinho a esta obra. Então é importante entender desta obra lateral qual que é o tipo de fundação, qual que é o tipo de estrutura que foi utilizado para essa obra, entendermos também que esta obra pode ser impactada por o movimento de terra e pela estratégia de fundação que é utilizada aqui. Você pode perceber que nessa obra também, em volta dela, foi construída uma estrutura de contenção, exatamente por quê? Porque existem, aqui vão existir subsolos, provavelmente vamos ter garagens embaixo da edificação, então esse subsolo vai ficar isolado por essa estrutura de contenção que vai conter este movimento de terra. Além disso, nós temos que prever possíveis consequências destas escavações e destas vibrações. Então a estratégia de fundação aqui específica foi escolhida exatamente para não causar vibrações específicas na obra aqui que está lateral à edificação. Em termos de fundações, nós temos dois tipos específicos. Temos as fundações rasas e temos as fundações que são chamadas de fundações profundas. As fundações que são chamadas de fundações rasas, elas são fundações
aonde a carga ela é distribuída pela base, né, do terreno, as tensões elas são distribuídas de uma maneira mais, digamos, uniforme, né, e você tem uma fundação com profundidades inferiores. Dimensão da fundação também é bastante pequena. As fundações rasas superficiais, elas são utilizadas normalmente para edificações de pequeno até médio porte. Para grande porte, em geral, nós utilizamos as fundações chamadas de fundações profundas. Aqui o professor coloca um exemplo para vocês do que nós temos ali de uma sapata, onde nós temos um descarregamento de força sendo apresentado num determinado pilar, e nós temos então a sapata em contato com o solo, temos o sistema sapata-solo, e esse descarregamento então ele é direcionado para o solo através da sapata. Importante entendermos que a altura da sapata em geral, ela deve ser menor que 2 vezes a base da sapata, exatamente para ter uma economia de concreto, e até porque as resistências associadas elas não têm alterações significativas em termos de estrutura. Quando falamos das chamadas, né, as chamadas de fundações profundas, que é o caso especificamente que nós temos nesta edificação, nós temos a transmissão da carga da edificação toda para as estacas, para o fuste lá na base. Então nós temos que ter, neste tipo de fundação, temos que ter uma resistência na ponta da estaca e temos que ter também uma resistência específica de comprimento, que a gente chama de fuste, né? Então a combinação destas duas resistências nos dá as resistências específicas aqui para esse tipo de fundação. Aqui para esta edificação nós temos várias estacas, provavelmente pelo tamanho da edificação temos mais de 100 estacas previstas em projeto, então efetivamente todas estas estacas absorvem as mais variadas cargas da edificação e distribuem estas tensões para o terreno de forma geral. Então com dimensões, com dimensões maiores a gente pode variar o tipo da estratégia de fundação, mas especificamente aqui foi utilizado um tipo de estratégia de estaca profunda chamada de hélice contínua. De modo geral, para fundações profundas, nós utilizamos também um bloco de coroamento. Nesse bloco de coroamento nós conectamos os mais variados tipos de estacas, né? E aí não podemos esquecer que na lateral da estaca nós temos uma resistência lateral, que é chamada resistência de fuste, e na ponta da estaca nós temos uma resistência chamada resistência de ponta. Então quando eu vou fazer o cálculo da resistência específica de cada estaca, eu levo em consideração esta resistência tanto da ponta, como levo em consideração também a resistência que o terreno, a resistência que a estaca impõe ao terreno de forma lateral. Então nós temos um atrito lateral ali com a estaca, e esse atrito lateral também proporciona uma resistência bastante importante, e nós temos que levar em consideração estas resistências no momento do cálculo que está associado. Quando eu olho a classificação específica das fundações, nós temos que levar em consideração que existe uma norma, uma NBR chamada de NBR 6122 de 2010, que dá definições a respeito de projeto e de execução dos mais variados tipos de fundações. Então as fundações rasas, por exemplo, nós podemos classificá-las como sapatas, como blocos, os radiês, as sapatas associadas, as vigas de fundação e as sapatas corridas, e que são utilizados geralmente em edificações que apresentam cargas menores, médio porte e pequeno porte. As fundações profundas já são estratégias de fundação onde nós temos grandes cargas associadas, e aí nós utilizamos estratégias de estacas, estratégias de tubulão e estratégias de caixão. Aqui especificamente, como o prof falou para vocês, nós utilizamos uma estratégia de estacas, especificamente porque estamos falando de uma estratégia de fundação profunda. As sapatas, elas podem ser, como o prof falou, as sapatas são fundações do tipo superficiais. Aqui o prof está mostrando uma figura para vocês, onde nós temos as sapatas, e mostra-se uma sapata isolada de concreto armado. As sapatas elas podem ser de formato quadrado, elas podem ser de formato retangular, elas podem ser também de formato circular ou podem ser de formato poligonal. As mais comuns que acontecem no mercado em termos de execução são as sapatas quadradas, que distribuem esta tensão num quadrado, em formato isolado, em determinadas condições de construção do terreno. Então vejam que, de modo geral, nós temos
essas constituições técnicas das sapatas. Além disso, nós podemos ter nas sapatas as chamadas sapatas isoladas, as chamadas sapatas associadas, que elas fazem uma distribuição de tensão bastante interessante no terreno, distribuem a tensão dos mais variados pilares e também evitam momentos, por quê? Porque sempre quando você tem cargas, você pode gerar carga e pode gerar momento fletor, esforços cortantes específicos. Então essas sapatas associadas, elas facilitam estas estratégias, né, de direcionamento das fundações. Além disso, nós temos os chamados blocos de fundação, né? O que são esses blocos de fundação? Os blocos de fundação são elementos de fundação superficial também e que são fabricados de concreto armado. O que é o concreto armado? Concreto onde nós utilizamos, né, uma alma de aço, né, aço de construção civil. Então esses blocos de fundação, eles são dimensionados de forma em que a tração que são produzidas neles podem ser resistidas tanto pelo concreto, e que, de forma geral, não necessitam de uma grande quantidade de armadura. Então vejam que os blocos, você pode utilizar uma armadura mais leve, né? Então você tem um bloco de fundação de modo geral como uma estratégia técnica interessante, e você pode ter dentro dos blocos também espessuras que podem ser variáveis em função, né, das cargas que estão associadas. Então nós temos uma carga específica, né, sendo utilizada nestes blocos, e estas cargas podem ser de maneira geral distribuídas aí de modo geral, né, nas fundações como estratégia específica, né, de fundação. Além disso, nós temos as chamadas fundações de vigas, né? As vigas chamadas de vigas, as vigas baldrames, né? As vigas baldrames, na prática, eles são elementos também de fundação superficial que são super interessantes, né? Elas geralmente suportam, né? Elas conectam vários pilares e que, na verdade, dentro do projeto em si, né, nós temos um alinhamento destes vários pilares e todos eles conectados dentro destas vigas de modo geral. É uma fundação também chamada de fundação corrida, né, e que geralmente é utilizada quando você tem um terreno plano, como é este terreno aqui, porém com uma edificação sem maiores cargas, né? Vou fazer uma casa mais simples, eu posso utilizar uma estratégia, então, de uma viga baldrame como fundação, né? Porque eu não vou ter grandes problemas de carga e vou poder conectar os mais variados pilares, né? Para uma obra deste porte aqui, com esta quantidade de carga, você não consegue utilizar uma fundação do tipo superficial. Efetivamente, temos que ter fundações do tipo profunda. Um outro tipo de fundação também que é utilizado é chamado de radier. O radier, ele é um elemento técnico bastante interessante de fundação superficial, né, que abrange todos os pilares da obra, que efetivamente distribui todo o carregamento. Os radiers, eles são, de modo geral, previstos também pela NBR 6112 de 2019. Né, essa norma sofreu uma revisão nos últimos tempos, e é uma fundação que ela é aplicada para terrenos com pouca resistência e camada de solo que seja bastante espessa, né? Então você tem o radier distribuindo em uma determinada área bastante grande as tensões que vêm da edificação, fazendo com que efetivamente a tensão média fique bastante pequena na edificação. Os radiers são utilizados quando você vai construir, por exemplo, um supermercado, quando você vai construir casinhas, por exemplo, que são menores, com cargas menores, você consegue utilizar o radier como estrutura, como estratégia técnica. Lembrando sempre que o radier, sim ou sim, precisa ter, né, um solo, né, que tenha efetivamente uma capacidade de resistência importante para efetivamente suportar todas estas cargas e essas distribuições. Então vejam, nesta edificação aqui, como exemplo para vocês, recordando novamente, nós temos aqui uma fundação do tipo profunda, né? Dentro das fundações profundas nós temos os mais variados tipos, aqui especificamente uma fundação por estacas com hélice contínua, onde você faz a perfuração e a concretagem ela vai acontecendo de forma simultânea, então você ganha em tempo, você ganha em velocidade de execução, e aqui no caso específico nós tivemos um ganho bastante importante de segurança. Vejam que o canteiro, ele é um canteiro que fica organizado em função da construção da fundação em si. Eles estão executando, percebam, né, as fundações, aqui tem vários blocos que foram executados e na parte de lá eles já estão fazendo a elevação dos pilares que estão conectados com efetivamente estes blocos, né? Então já estão fazendo algumas elevações específicas, ou seja, a obra já está evoluindo aí, né, para uma parte superior. Ou seja, de modo geral, a infraestrutura da obra
já está construída, né? Agora eles estão indo para a superestrutura da obra, né? Então quando a gente diz que a obra está nessa fase onde toda a fundação já está executada, onde tem alguns detalhes técnicos, nós dizemos que a infraestrutura da obra está pronta. Agora estão partindo para uma parte executiva da parte superior que a gente chama de, a gente chama de superestrutura. Então essa obra é super importante como conhecimento técnico para vocês terem uma ideia clara de como funciona o canteiro e de como se direciona efetivamente a organização do canteiro em temas de obra. Nossa aula está chegando ao fim, agradeço a atenção, um grande abraço e até a próxima.